Meus irmãos, minhas irmãs, é muito bom celebrarmos o dia dos nossos fiéis defuntos. A palavra de Deus nos revela o início de tudo quando Deus nos criou para viver eternamente. Nos criou sem pecado, mas a nossa humanidade desobedeceu a Deus e por conta dessa desobediência entrou na nossa humanidade a morte. O homem passou a trabalhar para se sustentar com o suor do seu rosto. A mulher passou a sentir dor de parto como consequência do pecado, da desobediência. A partir desta realidade que Deus projetou para nós, para toda a humanidade, um projeto de salvação. Ou seja, um projeto que nos dará de volta a vida dele inserida no nosso ser. Nós fomos criados da terra, modelados por Deus. Mas não esqueçamos que Deus também derramou, soprou em nossa humanidade o seu Espírito. Espírito este que não morre. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta um pequeno texto do livro de Jó, em que já no tempo dele, ele é capaz de expressar a vida eterna de Deus. Ele diz: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas com chumbo, fossem cravadas na rocha para sempre. Eu sei, diz Jó, que o meu Redentor, o meu Salvador, está vivo e se levantará sobre o pó. Então Jó faz uma oração para a vida, para a ressuscitação da nossa humanidade. E ele diz que ele verá a Deus com aqueles olhos humanos. Ele um dia contemplará a vida de Deus. A segunda leitura, que é de uma carta de São Paulo aos Romanos, também nos dá essa esperança. A esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Notem que no início da criação, Deus sopra o Espírito de vida em cada um de nós. E nós vivemos desta esperança pelo poder do Espírito Santo, que ressuscitou
nosso Senhor Jesus Cristo. O projeto de Deus se realiza para que nós pudéssemos voltar à casa do Pai ressuscitado dos mortos, na pessoa de Jesus. É Jesus, meu irmão e minha irmã, que vai viver toda a sua vida com base naquilo que Deus projetou e revelou para nós desde o início de tudo. Quando Jesus assume a nossa humanidade, é um momento de recriação de tudo. É como se o mundo fosse recriado a partir de Jesus. Porque no início também houve a criação do homem. Mas este homem desobedeceu a Deus. E Jesus, nessa recriação de Deus, não vai pecar, vai obedecer a Deus, vai revelar a vontade de Deus, vai revelar tudo aquilo que é necessário para que cada um de nós, pelo exemplo dele, de Jesus, possamos também vencer o pecado e, em consequência de vencer o pecado, possamos também vencer a morte. E é disso que São Paulo fala nesta carta aos Romanos, onde Jesus se dá por amor a todos nós, doa a sua vida como prova de amor que o Deus Pai nos ama. São Paulo também diz que todos nós deveríamos nos gloriar em Deus, como também em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é por Ele que desde o tempo presente recebemos a reconciliação com o Pai. No Evangelho que nos foi proclamado, Jesus diz àquelas multidões que o acompanhavam, Jesus é a palavra de Deus, Jesus tem o poder de Deus através de suas palavras, por isso mesmo as pessoas se sentiam atraídas por Ele. E Jesus afirma, reafirma, confirma que todos os que o Pai confiaram a Ele, Ele não os afastará. Por quê? Porque, diz Ele, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, diz Jesus. E a vontade daquele que enviou Jesus é que ele não perdesse nenhum daqueles aos quais o Pai lhes deu, mas o ressuscite no último dia. Estas palavras de Jesus é que nós chamamos de esperança. Por que é que nós nos dirigimos às Santas Missas todos os domingos? Por que é que nós lemos e meditamos a palavra de Deus? Por que é que nós nos reunimos para orar pelos nossos mortos, falecidos? Porque vivemos desta esperança
da vida eterna em Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, desta promessa. Por isso, quando nós celebramos os defuntos, a morte, não devemos ter tristeza em nosso coração, mas nos alegrarmos com a vida ressuscitada de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos celebrar hoje porque acreditamos nesta esperança de vida ressuscitada. Seria diferente ficarmos em casa, sem rezar, sem nos juntarmos para orarmos pelos nossos mortos. Certamente, meu irmão e minha irmã, para muitos aí fora, a morte, do ponto de vista humano, é considerado, de maneira assim espontânea, como um ponto final de tudo. Não para nós, que cremos em Cristo ressuscitado. Ela é uma resposta totalmente contrária. A vida, acreditamos nós cristãos, não nos é tirada, ela é transformada. E é por isso que nós devemos nos alegrar por estarmos aqui reunidos, junto com a igreja dos mortos, dos vivos, para pedir ao Senhor que nos conceda as condições necessárias espirituais para vivermos a sua palavra, o seu evangelho, a fim de que o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós, assim como habitou em Jesus e ressuscitou Jesus dos mortos, também possa ressuscitar a cada um de nós. Que a igreja militante, hoje aqui reunida, contemplando a igreja triunfante no céu, nos chame à conversão, nos chame para a santidade, e que os nossos fiéis defuntos, em especial aqueles de nossa família, de nossa amizade, possa, pela misericórdia de Deus, descansar em paz. Façamos um momento de silêncio e meditemos esta palavra de Deus, pedindo ao Senhor que, pela sua infinita misericórdia, os nossos defuntos fiéis possam descansar em paz.